Oi, tudo bem com você? Eu sou a Sônia Santos, estamos aqui juntos para a nossa aula 12. Essa aula tem um tema que eu gosto muito e eu já estou até aqui no clima do nosso tema de hoje. O tema é motivação nas organizações. Faço uma pergunta para você. Como é que anda a sua motivação? De trabalho, de realização, de cumprir pequenas tarefas, cumprir metas, dar o primeiro passo para algo que você está aí planejando. Essa aula tem tudo a ver com isso, o que nos motiva, ou o que a gente faz o que nós podemos fazer para nos motivar, para conseguirmos o que nós queremos, porque de verdade o só depende de nós, não dá para ficar esperando, pondo o dedinho, meu pai não me ajuda, o patrão não aumenta meu salário. Então a ideia é o que nós podemos fazer a partir de nós. Isso é um processo mental que tem a ver com liderança, mas também tem a ver com mudanças a partir de nós. Vamos juntos? Então, nossa aula, motivação nas organizações, e já trago aqui para vocês as palavras que é do Griffin, de um dos nossos autores. A motivação representa um conjunto de forças que leva as pessoas a se engajarem em algum tipo de comportamento mais do que qualquer outro comportamento alternativo. E para isso, ele precisa comprar a ideia verdadeiramente. É isso, nós precisamos querer. As pessoas podem até nos obrigar, ou a gente pode fazer porque o outro pediu, o pai pediu, a professora obrigou. Mas de verdade, a gente só vai conseguir ter resultado, a gente vai conseguir aprender de verdade se a gente realmente quiser. Então a ideia é que a gente compre a ideia do que é necessário. Se a gente precisa fazer algo, procura vender a ideia para você mesmo. Mas vamos lá, nós vamos ter algumas ferramentas aqui que vai nos ajudar a ser mais motivados e a termos resultados melhores. Exemplos aí de motivação que está aí no livro de vocês. Alguns exemplos. Alunos que permanecem acordados ao longo da noite para garantir que seus trabalhos acadêmicos sejam os melhores ou para cumprir o prazo que foi acordado. Será que isso já aconteceu com você? Pensa aí um pouquinho, já teve que fazer um esforço para conseguir algo? Uma nota melhor? Já ficou sem almoçar para ter que estudar, para ir ter que ir num lugar com os amigos, aí fechar um trabalho? Ou mesmo uma meta? Você teve que bater uma meta, você teve que trabalhar mais, chegou mais tarde em casa para atender seu último cliente? Isso tem a ver com motivação. Eu quero fazer, eu quero bater a meta, por isso eu vou fazer algo a mais. Ou um outro exemplo que nós temos aí, vendedores que trabalham então em horários estendidos para superar a meta, falei agora, ou médicos que fazem acompanhamento de seus pacientes por telefone para verificar suas condições. A ideia da motivação é que você faz sem estar exatamente no horário certinho que foi definido ou que foi acordado. Você quer fazer, você tem vontade de fazer, você está realmente comprometido com o resultado final, com o seu paciente, no caso do médico, ou com o seu cliente. Vamos então voltar um pouquinho na história, nessa relação das empresas com seus colaboradores, como que era vista a motivação das pessoas? Vamos falar aqui de Frederick Taylor. Já ouviram falar de Taylor? Taylor foi o pai da administração científica, ele que começou a estudar as fábricas, de que forma as pessoas poderiam produzir mais, as pessoas, produzindo mais, elas ganhariam mais, só que elas eram vistas como máquinas, elas não eram reconhecidas como pessoas, necessidades específicas, é como se elas tivessem só que produzir, elas não precisavam pensar, nem deviam dar ideias. Então, mas Taylor teve uma contribuição muito grande, porque ele estudou os tempos e movimentos, e, enfim, tem tudo muito a ver com o que a gente trabalha hoje. Aí vamos entender então qual era a motivação que o Taylor entendia que as pessoas trabalhariam melhor e mais, qual era a motivação delas. Ele defendia que a motivação das pessoas era conseguir tanto dinheiro quanto conseguissem. O trabalho era desagradável por natureza para a maioria das pessoas. E que as pessoas podem desempenhar todo tipo de trabalho desde que sejam adequadamente remuneradas. Existe um termo até que o Taylor fala da época que é homo economicus. É como se ele fosse uma pessoa só motivada pelo dinheiro. Então esse foi o que não se concorda com essa teoria,
porque nós entendemos que não é só o dinheiro. Ele é importante, ele faz parte, a gente merece as nossas retribuições, só que ele não é o mais importante, é o que nós sabemos já hoje até na prática. Então vamos lá, essa é a abordagem de Taylor. Aí veio as abordagens de relações humanas, conhecidas a partir de 30. As abordagens pressupõem que os funcionários querem se sentir úteis e importantes. E depois veio a abordagem da gestão de pessoas, que aí já surge na década de 50, já um pouco mais perto aqui, e levam conceitos de necessidades, de motivação verdadeira. Ela pressupõe que as contribuições dos colaboradores são valiosas, tanto nos indivíduos quanto para as organizações. Porque a ideia é que antes, quando começou, entendia-se que se você só fizesse o colaborador achar que era importante, já bastava. A mudança aí em 50 é que as empresas entenderam que era importante validar as ideias deles. As empresas ganhariam se aproveitassem a criatividade, enfim, o compromisso e entusiasmo das pessoas. Então, isso tem a ver com gestão de pessoas, que é a abordagem que a gente conhece hoje. Nós conhecemos em relação à Escola das Relações Humanas, que foi a interferência nessa administração, nessa forma da gestão de pessoas, nós já conhecemos Hawthorne, aquela experiência que a gente viu aqui numa aula anterior. Hoje nós vamos conhecer mais duas teorias. As de Maslow, hierarquia de necessidades de Maslow. Como era então essa hierarquia de Maslow? Ele entendia que as pessoas têm necessidades conforme o seu tempo, como ela está no momento dela. E nós todos temos necessidades, as primárias, que são as fisiológicas, que são as necessidades mesmo, de comer, de beber, de vestir. Depois vem, a gente precisa suprir as nossas necessidades de segurança. Segurança tem a ver com garantir as nossas necessidades básicas. Então, eu tenho que ter um trabalho que eu me sinta seguro para não faltar nada em casa, para que eu consiga ter uma garantia de ganho que vai me alimentar bem, que vai conduzir meus filhos a ter segurança, um teto para morar. Essa segurança é o segundo momento das necessidades de Maslow. Depois, então, nós temos as nossas necessidades sociais. Já começarmos a trabalhar em grupo, fazer parte de grupo. Aí vem o quarto, que é a estima. Necessidades de estima tem a ver com nos sentirmos realmente importantes, de nós termos o nosso valor, tem a ver com a nossa autoestima. E o último, quinto, é de autorrealização. É quando nós já estamos com todas as outras necessidades resolvidas, aí vem aquilo que a gente busca a nossa essência. O que eu ainda quero fazer aqui na Terra? O que eu ainda quero realizar? É algo que está mais dentro de nós. Já passa dessas necessidades mais físicas, de estima, sociais, e vem um pouco para o seu próprio eu. Essa hierarquia de Maslow pode apoiar os gestores. Por quê? De que forma os gestores podem estimular, motivar as pessoas da sua equipe? Observá-las. Em que momento que elas estão, o que elas realmente precisam, que vai motivá-las a trabalharem mais. Você não pode oferecer um prêmio de uma viagem internacional para uma pessoa que está com um problema sério de saúde e não está podendo pagar o tratamento do filho. Então, isso é bem valioso para a gente entender o que vai realmente motivar as pessoas que estão perto de nós. Vem aí uma outra teoria que é a X e Y. É uma teoria de Douglas MacGregor. Essa teoria diz que as pessoas têm dois tipos de comportamento. Nós temos um movimento que ou a gente é motivado e gostamos de fazer algumas coisas, ou a gente não gosta de trabalhar e a gente tem que ir meio que na obrigação, meio que na pressão. O olhar que nós damos aí no nosso livro é o olhar de gerente, é o olhar do gestor. O gestor, a maneira como ele cuida da equipe dele tem muito a ver com como ele acredita que as pessoas vão ser motivadas ou precisam ser motivadas. Então, tem aquele gerente. Eu vou colocar gerente, pessoal, porque tem a ver com o próprio escrito dos livros que a gente traz. Tá? Mas num contexto mais atual nosso, a gente pode considerar que é o nosso gestor. Então, ele admite que não se controla, que a equipe não produz, que ela não tem um autocontrole, que ela precisa de repreensão, que ela precisa de uma pessoa para realmente mandar, porque ela precisa de comando e ele não pode se distanciar. A maioria dos empregados não tem uma ambição e precisam realmente ser empurrados. Esse é o olhar que o gerente tem das pessoas da equipe
e interfere na maneira como ele cuida da equipe. Olha só como então a gente pode visualizar essas duas visões, até para entender alguns procedimentos dos nossos gerentes. Aí nós temos então a teoria Y. Esse movimento do Y já se entende que as pessoas elas são motivadas, elas gostam, elas podem realmente fazer porque gostam do que fazem, e é trabalhar mesmo. O gerente então que tem esse olhar para a sua equipe, ele vai entender que elas podem ser criativas, que elas devem ser estimuladas a fazerem algo melhor, que elas são merecedoras de confiança, que elas podem ter conduções próprias em reuniões, em algumas decisões, elas são capazes de se controlar. Então essas pessoas são aquelas que gostam de trabalhar. Então esse é o olhar do gerente que vê as pessoas pela teoria Y. Então, pessoal, o que a gente pode tirar dessas teorias até agora? Que isso tudo tem a ver com uma maneira como a gente lida com as pessoas, como os gerentes visualizam as pessoas. E aí a gente pode construir a nossa própria maneira de liderar. Entrando ainda nesse assunto de motivação aqui, que é a última parte do nosso capítulo, eu gostaria de apresentar para vocês uma ferramenta que se chama Smart. Já ouviu falar? Smart é uma ferramenta de administração. Só que a gente usa muito, eu trabalho muito em treinamentos que a gente traz essa ferramenta. Smart, sabe o que é? Nós queremos fazer mudança, nós estamos motivados, eu quero melhorar minha alimentação, quero melhorar minha saúde, amanhã eu vou acordar cedo e vou caminhar, estou motivado. O que acontece amanhã cedinho, gente? Vamos lá, pensem aí comigo. Cedinho, você acorda, abre a janela, como é que está o céu? Deve ter uma nuvem. Acho que vai chover? É isso, a gente volta para dormir. Gente, vamos dormir, né? Vai chover. Porque a ideia é que ter a motivação é importante. Mas nós precisamos especificar e nos comprometer com o que vamos fazer, entendendo que isso é importante para os nossos resultados. Por isso, então, vamos agora entender como aplicar o Smart. Smart primeira coisa, você vai especificar, fracione o que você quer. Eu quero emagrecer 5 quilos. Especifique. Eu vou caminhar, eu vou andar 3 vezes por semana, por exemplo. Mensurável, quanto disso é possível? Mensurar é você quantificar em horas, em dias, em hora, em capítulos. Aí, por exemplo, então eu vou caminhar 3 vezes por semana. É possível? É o próximo passo. É possível realizar? Sim. Quando a gente fraciona, fica mais possível. Aí vem a importância de eu fazer isso. Pergunte para você mesmo, por que vai ser importante eu fazer essa mudança? E aí você coloca na agenda, quando começa? Cria um compromisso. E você vai cumprir o compromisso do Smart, porque depois você vai ver os resultados em 1 semana, em 10 dias. Essa é a ideia do Smart. Fiz aqui um exemplo do lado pessoal, mas esse Smart é valioso no nosso profissional. Eu quero aumentar minhas vendas, eu quero estudar meia hora por dia para que eu consiga melhorar minha argumentação na hora da venda. Faça o Smart de algo, para que o vídeo, ou então na hora que terminar, você pega um papel, faça aí 2 Smarts, pode fazer um profissional e um pessoal. Você vai ver que isso vai apoiar você em especificar. Você cuida até da ansiedade, sabe por quê? Todo mundo quer coisas melhores, mas parece que está tão longe. E o Smart faz com que seja possível, faz com que esteja perto e que você dê aí o primeiro passo. Então, gente, hoje nossa aula foi bastante coisa, né? Dá para a gente trabalhar bastante, aplicar bastante. Espero que a gente tenha aqui construído algo bacana que você possa levar para a sua empresa, dividir aí com as pessoas que também possam ter resultados. Até a nossa próxima aula.